E aí galera, beleza? Primeiramente aí, desculpa se tiver algum tipo de ondulação aí. É um teste de câmera que eu tô fazendo aí, vamos ver se dá certo. Também desculpa o barulho, o áudio, né, que eu tô tentando gravar aqui com o meu celular. Se tiver o barulho do escapamento aí, desculpa. E é isso aí, vamos lá. Eu acho que é interessante a gente comentar um pouco sobre o consumo do ponto, tá? Por que eu acho que é interessante a gente comentar sobre o consumo? Primeiramente porque eu vi que bastante gente tem dúvida, né? Eu acredito que tem bastante gente aí interessada no ponto, que é um carro hoje que tá com custo-benefício bem legal, um carro bem completo pelo que ele custa. Então assim, tem bastante gente com dúvida, né? Bastante gente pesquisando aí sobre se compensa ou não o carro. Eu já gravei alguns vídeos, eu vou tentar deixar aí no card aí em cima alguns vídeos que eu já gravei sobre o ponto, as manutenções que eu já tive com ele, a relação também com se o carro compensa ou não, né? Minha opinião do dono ali. Eu gravei um vídeo, eu vou tentar deixar os dois cards aí, um atrás do outro, para vocês clicarem aí se vocês tiverem mais dúvidas, né? Aqui nesse vídeo eu vou deixar mais centralizado o assunto do consumo, tá? Se compensa ou não, se o carro consome bastante ou não. Então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho para comentar aqui, tá? Meu carro tem escapamento esportivo, não chega a ser um escapamento tão personalizado assim. É só um abafador final, né? O que o pessoal chama de turbão. É o turbão. Então assim, ele tem esse abafador final, então é claro que o consumo muda um pouco, né? O consumo acaba sendo um pouco maior, não por causa do escapamento em si, mas é por causa mais do mané dirigindo aqui, né? Querendo ou não, eu acabo acelerando um pouco mais para ouvir o ronco, né? Então, consequentemente, o carro consome um pouco mais. Eu particularmente não senti nenhuma diferença no consumo, tá? Eu particularmente não senti diferença. Claro que eu não fico ali, eu não sou aquela pessoa que fica olhando o computador de bordo todo momento, quanto está consumindo o carro. Eu pra ser sincero que para mim não me incomoda tanto. Não é um V6, não é um Dodge, então ele não vai consumir absurdos que eu preciso ficar olhando quanto o carro tem de autonomia, não. É um carro relativamente popular, então assim, ele não vai consumir tanto a ponto de eu ter que ficar observando esse tipo de coisa e nem sentir diferença com qualquer modificação. Outro ponto que a gente tem que destacar também, tá? Essa versão em específico é o ponto, o motor é torque 1.6 16 válvulas. Eu não sei se o 1.8 consome mais, consome menos, eu nunca testei. Então eu vou falar do ponto Essence e-Torque, motor 1.6 16 válvulas, tá? E outro carro também, 1.4, também nunca testei, tá? Então eu não sei falar se o consumo do 1.4 é melhor ou pior. Opa, deu uma engasgadinha aqui. Vamos lá. Seguinte, já vou direto ao ponto aí. O meu carro hoje, como vocês podem ver, eu sempre tô aqui numa avenida, né? Então assim, é difícil eu fazer um consumo melhor ou pior que esse. Eu faço entre 9.2 a 9.3 dentro da cidade, mas com consumo assim, avenidas, tá? Nada de rodovia e coisa do tipo, somente avenidas, e nem cidade, né? Morro, coisa do tipo. Eu já ouvi falar, quando eu fui comprar o carro, eu já vi gente fazendo no ponto 8,5, tá? 8,5 é um consumo ruim, né? Perto do que eu faço, 9.2, 9.3. Se você for pegar no montante final, você vai perceber que é um consumo bem ruim. Mas assim, o que eu falei, inclusive na avaliação do carro, tá? Você precisa ver bem o seu trajeto para você comprar o ponto. Porque como ele é um carro 1.6 16 válvulas, né? O 16 válvulas em si, ele tem um torque em baixa muito pequeno. Então assim, às vezes você vai precisar consumir mais do carro se sua cidade for muita subida, se você andar bem dentro de um centro da cidade, onde tem anda e para e tudo mais. Agora, se você anda em avenida, por exemplo, uma avenida igual essa aqui, que você sempre está em terceira ou em quarta ali, dificilmente você vai reduzir marcha, sempre você vai estar andando ali bem tranquilo, né? Claro, mesmo se você estiver acelerando aqui, você vai conseguir desenvolver uma velocidade com um baixo giro. Então assim, pro meu tipo de ambiente aqui, pro meu tipo de percurso, olha, pra ser bem sincero, é um consumo bem interessante.
Agora, se você tiver esse consumo de subida, descida e tudo mais, eu não recomendo, tá? Não recomendo, porque você vai fazer um consumo de 8,5. E sejamos sinceros, por mais que seja um carro 1.6, é um consumo muito alto. Hoje você tem aí carros que consomem muito menos que isso e que vão desempenhar talvez até melhor do que o próprio ponto, tá? E assim, tá, galera? Minha opinião, tá? Minha opinião sobre o consumo. Eu acho que se a gente for levar em consideração que o carro é 1.6, o consumo de 9.3 não tá tão ruim, tá? Não tá tão ruim. Querendo ou não, aí é um consumo que você vai encontrar em qualquer carro 1.6 dessa categoria. Até mesmo se você for pegar aí o Focus, por exemplo, 1.6, você vai ter um consumo parecido. Se você for pegar o próprio Golf, talvez tenha um consumo um pouco melhor o Golf, tá? Já ouvi gente falando aí que fez 10 na cidade. Eu acho um pouco difícil, mas se o dono tá falando, quem a gente pode discutir, né? Querendo ou não, a gente não tá com o carro, a gente não sabe, só comprando para saber. Mas assim, com relação ao consumo, eu acredito que esteja na média. Esse 9.3 que eu faço. Agora, se você tiver uma cidade, aí se você morar numa cidade onde tem subida, onde tem bastante trânsito, né? E você for chegar próximo desse consumo dos 8,5, que eu acredito que esse tipo de percurso você vai ter problema, você vai fazer esses 8,5 que bastante gente fala que faz com o carro, não compensa, tá? Querendo ou não, é um consumo muito grande, né? Muito alto pro carro que entendeu? Pro motor 1.6 que Aí eu já recomendaria outro carro para você. Agora, se o seu percurso for esse, não for tanto cidade, não for tanto centro de cidade em si, né? Eu recomendo sim, tá? Eu acho que é um consumo bem dentro da média, tá? Agora, com relação à rodovia, eu não sou tão acostumado a pegar rodovia com esse carro, tá? Mas das vezes que eu peguei, eu fiz 13 km com litro, 12,5, 13. É um consumo pequeno? É um consumo bem pequeno, tá? Assim, se a gente for considerar aí os 1.6 da categoria dele, ou até outros 1.6 de categorias abaixo, você vai encontrar consumos bem melhores, tá? Consumos bem melhores. Inclusive o próprio Golf, eu acredito que por questão aerodinâmica e tudo mais, já vi gente falando que fez 15, 14 com ele na cidade. Então assim, eu acho sim um consumo muito alto para rodovia, tá? Então assim, o que eu recomendaria, tá? O que eu recomendaria nesse quesito também? Procurar outros carros na categoria, tá? Se você for, então, né, vamos ali no ponto final, né, no veredito final. Se você tiver um grande percurso aí em rodovia, se você tiver um grande percurso dentro de cidade, anda em para, bastante subida e tudo mais, outros carros da categoria para você seria o principal. Agora, se você anda pouco, se você anda bastante em avenidas e coisa do tipo, cara, o ponto vai te dar bastante prazer, cara. É um carro que faz bastante curva, é um carro que tem bastante desempenho com relação a equilíbrio, né? Ele é um carro bem equilibrado e claro, né, um carro que, se você for ver nessa questão do consumo, é um carro bem econômico, fazendo aí 9.2, 9.3. Então assim, recompensa, tá? Então esse é meu veredito final. E é isso aí então, galera, muito obrigado. Mais uma vez, desculpa aí o ângulo da câmera, me desculpa também se não fez tanto sentido o que eu falei, porque querendo ou não, é a minha primeira vez que eu tô gravando dentro do carro, né, dirigindo. A gente tem que prestar atenção no trânsito também. Então é isso aí, muito obrigado, até o próximo vídeo. Se possível, deixe o seu like, se inscreve no canal aí, que eu vou trazer bastante conteúdo aí sobre o próprio ponto, sobre outros carros. Eu vou tentar trazer uma avaliação aí do HB20, que é outro carro que eu tenho aí na garagem. Então é isso aí, galera, muito obrigado e até o próximo vídeo.